Que loucura! Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Acho que eu vou tirar esse filtro, tá meio bagaceiro, né? O cara tenta fazer umas coisas legais, mas não dá muito certo. Sempre um minuto aqui, né? Pronto. Agora vocês têm um pedacinho da minha poltrona, cor de abóbora, e do meu roupeiro. Tá comigo há muito tempo. Mas tô gostando. E aí, gente, como é que estamos? Tudo certo? Tudo certinho? Eu tô bem, cara, tô bem. Essas últimas 2 semanas aí foram meio complicadas, né? Tive um problema com a minha gata. Achei que ela ia morrer. Teve um surto de febre, mas agora tá tudo bem. Tá se recuperando bem da mãe. Até gostaria que ela tivesse um pouco mais gordinha, né? Tá meio magra. Tá ganhando peso, tá se recuperando. Chegando uns projetos novos aí, de tradução. Meio na surpresa, assim. Tá bem, tá bem. Vamos lá. Segue o baile. E consegui ser vacinado, né? Aliás, muitos dos, muitos dos professores que vocês conhecem devem ter sido vacinados também. Isso isso é muito bom, né? É muito bom, mas não que eu esteja ignorando as repercussões e tudo que a pandemia está gerando e tal, mas né, se as pessoas querem professores dentro das salas de aula, o mínimo que as pessoas podiam fazer é ter adiantado, né, o, a vacinação dos professores. Ainda que nós, eu e vocês, nós sejamos privilegiados no sentido de que a gente pode, por exemplo, administrar uma aula aqui por EAD sem perdas, quase sem perdas, né? Então, pensando assim, se o professor tem prioridade para ser vacinado, eu não acredito que eu tivesse prioridade em relação às outras pessoas, né? Eu acho, por exemplo, que a menina da farmácia que atende gente doente o dia inteiro teria muito mais prioridade do que eu. Agora, a questão é que as pessoas sentem essa necessidade das rodas do capitalismo continuarem girando, tem que tirar os filhos dentro de casa, aí eles se viram obrigados né, a entender que os professores são um pouco mais importantes, né? E aí ficou essa coisa de vacina, não vacina, mas a real é que todo mundo tem que ser vacinado, né? O bom seria que todo mundo já tivesse sido vacinado, de A a Z, e deu para bola, né? Mas é isso, né? Então, vocês devem ter visto muito professor aí comemorando, né? Que é uma conquista, né? Então, vamos lá, né? Agora, também na sexta-feira passada, AstraZeneca, curti aquele repé delícia no sábado, né? Parecia que eu tinha um caminhão passado por cima de mim, mas, né, nada que assuste. O Pablo falou sobre o vídeo que saiu no Insta de Solução. Pois é, eu tô com um comentário semanal de dicas de inglês. Na verdade, não são dicas, né? Na verdade, é um pequeno debate, uma pequena observação sobre um termo que me chama a atenção, né? Todas as quartas-feiras de manhã pela RDC TV, lá no programa do Armando e da Yasmin. Eu acredito que eu consigo fazer isso aí toda semana, né? Que bom, obrigado, Pablo, que tu gostou. Apesar de eu ser jornalista de formação, para mim é muito difícil ainda ficar na frente de uma câmera. E E deu certo, a minha noiva me ajudou, ela me filmou e tal. E aí ontem à noite a gente gravou o segundo episódio que vai ao ar agora, durante a aula. Eu não vou conseguir assistir ao vivo, mas dá para recuperar depois no Face. Eu vou falar sobre a expressão DIY, que você deve ter visto em vídeos do YouTube de decoração, reforma de móveis, essas coisas assim. É uma sigla, né? DIY, DIY. Aí eu falo sobre esse termo hoje. Beleza, gente? Então, assim, só recapitulando. A aula passada nós falamos sobre os adjetivos. E os adjetivos, eles têm uma coisa, eles são, né, a princípio tu olha por cima, eles são fáceis, né? São os qualificadores e tal, são sempre atrelados a substantivos, e é de boa, é de boa. A única parte mais chatinha lá dos adjetivos
é o lance do grau comparativo, superlativo, a gente viu tudo isso, né? Pois então, hoje a gente vai ver uma outra matéria que é muito parecida com os adjetivos. Inclusive, eu posso dizer que é uma matéria irmã, é uma matéria filha, é uma matéria muito, muito, muito próxima dos adjetivos, que são os advérbios, né? Porque, assim, olhando por cima, olhando superficialmente, os adjetivos, eles qualificam substantivos, né? Tu fala ali, gato ágil, menina bonita, menino bonito, menina esperta, menino esperto. É sempre uma qualidade vinculada ao substantivo, ao sujeito, normalmente, né? A questão é que nada me impede que eu, por exemplo, fale coisas como a menina bonita correu rápido. E aí, nessa situação de a menina bonita correu rápido, tu tem dois tipos de qualificações. Tu tem a menina, que é bonita, ou seja, tem um adjetivo qualificando a menina substantivo, e ela correu. Mas como ela correu? De que forma ela correu? Ela correu rápido. Então, a gente pode dizer que a palavra rápido qualificou o verbo correr, assim como a palavra bonita qualificou a menina. Ou seja, nós temos os adjetivos dos verbos, também conhecido como advérbios, né? E quando a gente fala de advérbio, vem um monte de coisinha na nossa cabeça, né? Mas normalmente vem um sufixo, vem um pedacinho de palavra, que é o ly, né? O ly no final das palavras, mais especificamente. Porque a gente aprende assim, instintivamente. Quem tem uma experiência com inglês formal, inglês de cursinho, ou até mesmo no segundo grau, no ensino médio, né? Segundo grau para mim, né? Ensino médio para vocês. No ensino médio, sabem, né, que normalmente os adjetivos terminam com ly e a gente tende a traduzir esse ly como mente. Coisas como, tipo, quickly, tal, rapidamente, slowly, lentamente. A gente vai ver sobre isso. A gente vai ver que não é só isso, né? Enfim, vamos fazer esse debate aí sobre os advérbios. Eu vou fazer o compartilhamento de tela do material novo que eu preparei. Tá? Vai estar no portal depois. Inclusive, hoje eu vou tentar botar os materiais do portal que faltam, porque eu sei que está alguns dias lá, deu aquele gap e eu não recuperei tudo ainda. Deixa eu abrir aqui. Barará, barará. Ué, não está aberto ainda. Deixa eu abrir então. Tá. Ah, tá. Tá. Agora cadê? Estão vendo? Sim, Beleza. Então, assim, como eu já falei, os advérbios são palavras que modificam o verbo. Até aqui tudo bem, nada de espetacular. Porém, aqui já tem um outro. Aqui tem um everybody dele que não tem no adjetivo. Os advérbios, eles qualificam verbos, mas eles também podem qualificar adjetivos e até mesmo outros advérbios. Essa é a primeira parte chata do advérbio. Ele é muito versátil. Ele serve para muitas coisas, né? A gente vai entender direitinho o que é um advérbio, mas a gente também tem que entender direitinho como ele pode aparecer nas frases. Ele pode aparecer literalmente em qualquer lugar, né? Bom, eu falei ali que a menina bonita correu rápido, né? Qual é a pergunta? Como ela correu, né? A palavra rápido basicamente responde como ela correu. Só que podem ser feitas outras perguntas em cima dos verbos, né? Eu posso dizer coisas como tipo, a menina bonita correu ontem.
Estou qualificando o verbo correr da menina bonita? Estou qualificando. Só que agora a questão não é como ela correu, e sim quando ela correu. E aí vem a segunda parte chata dos advérbios. Os advérbios não só aparecem de várias formas, como eles também têm várias formas. Eles possuem várias facetas, né? E eles não, e eles são classificados dos seguintes critérios. Quais são os tipos de advérbios? A gente tem advérbio de frequência, a gente tem advérbio de modo, e aqui, gente, vocês podem pegar a canetinha de vocês, se tiver impresso ou alguma coisa assim, marquem 3 círculos aqui em volta do advérbio de modo, porque o advérbio de modo é o advérbio padrão. Digamos que sempre que a gente falar de advérbio, sempre não, quando a gente falar de advérbio, a grande, grande chance de que seja um advérbio de modo. Digamos que ele é a grande maioria dos advérbios. Inclusive, ele tem um próprio formato. Tá? Mas a gente não pode se apaixonar. Não existe só advérbio de modo. Existe advérbio de vários tipos. Só que os de modo são preponderantes. Tá? São, digamos que, os mais importantes. Nós também temos advérbios de intensidade. Nós temos advérbios de tempo, que eu já dei um exemplo, né? E temos advérbio de lugar. E na frase, o advérbio indica as circunstâncias em que ocorre a ação do verbo. A minha bonita correu ontem. Quando? A minha bonita correu aqui. Onde? A menina bonita correu rápido. Como? A menina bonita correu 3 vezes por semana de frequência. Então, todas essas situações eu estou usando para qualificar a ação da menina bonita de correr. Estou dando adjetivos aos verbos. Né? Como é que eu digo aqui? Ó? É como se fosse uma qualidade, como se fosse um adjetivo de um verbo. Então, vamos ver aqui o exemplo. Quando eu digo a frase he is fast, ele é rápido, eu estou simplesmente usando o adjetivo rápido. E aí se liguem, gente. Muitas palavras. Vejam como o advérbio e os adjetivos são parecidos. Às vezes a mesma palavra serve tanto para um adjetivo em um contexto, como um advérbio para outro. Aqui, ó, he is fast. Ele é rápido. A palavra fast está qualificando quem? He, sujeito. Ele, substantivo. Logo, isso aqui é adjetivo. Ele é rápido. Adjetivo rápido modificando substantivo. Agora, olha isso aqui, ó. He arrived fast at the meeting. Ele chegou rápido à reunião. Veja que esse fast aqui, embora seja essa mesma palavra da frase de cima, não está mais vinculado ao sujeito substantivo he. Ele está vinculado ao verbo arrived, de chegar. Então, ele chegou rápido à reunião. Veja que na tradução do português nem muda, ó. Ele é rápido, ele chegou rápido. Só que essas palavras possuem categorias gramaticais diferentes. E isso é uma coisa que vocês precisam saber na hora de resolver questão de prova. Porque é exatamente esse tipo de confusão que a banca cobra. Entendeu? Vai ter questões de vestibular lá que vão cobrar vocês saberem qual palavra é qual. Aliás, qual palavra é qual não. Que categoria gramatical é qual palavra? Ainda que elas se repitam, ainda que elas sejam parecidas. E aí vocês têm que ter esse jogo de cintura. De ler com calma a frase. Não, vai porque esse rápido aqui não é o mesmo rápido de he is fast. Deixa eu ver o chat aqui. Tá. Pois então, o colega aqui pediu para exercícios. Tá? Além dos exercícios do livro, eu posso tentar mandar alguma coisa. Só que a gente... eu queria mandar simulados, na verdade. Eu vou mandar alguma coisinha para vocês durante a semana, assim. Eu só não posso me esquecer, mas eu tenho alguns simuladinhos prontos. Até posso fazer um de advérbios, que eu acho que é legal. Adjetivos e advérbios, que já está mais fresquinho na cabeça de vocês, eu mando. Tá? Hoje, inclusive, se tiver tempo, eu tenho 3 exercícios para fazer nesse mesmo slide. Tá? Então pode deixar. Vamos lá, então. Quem já estudou o idioma inglês formalmente deve se lembrar de algo como advérbios modificam verbos e terminam com elipse. Essa aqui é a explicação padrão do professor lá do ensino médio. Isso não deixa de ser verdade.
Só que os advérbios são muito mais que isso, né? Os advérbios, como eu falei, eles se expandem, eles são mais do que palavrinhas que terminam com ly, que traduz como mente. Tipo, equally, igualmente, slowly, lentamente. Não é só isso, tá? Como eu falei, os advérbios eles também podem modificar adjetivos e outros advérbios, né? E ainda que a maioria termine em ly, os advérbios de modo normalmente terminam em ly, muitos não obedecem a essa regra. Como, por exemplo, vocês viram que a palavra fast, lá, rápido, serve tanto como para adjetivo como para advérbio. E aí vocês podem perguntar, tá, mas ô professor, no formato de advérbio não teria que ganhar ly, ficar alguma coisa do tipo fastly? Não, não existe a palavra fastly. Então, logo depois, em seguida eu vou mostrar para vocês em um slide que existem os advérbios irregulares, ou seja, esses advérbios que não obedecem a uma expectativa, que tem um formato próprio, né? Vocês sabem, né, que estudar inglês é estudar listinha. Infelizmente é isso. Mas não são poucos, né? São poucos e que não fazem muita diferença. Tá? Não faz muita diferença, mas que até no português é advérbio irregular. Então vocês podem fazer a comparação do tipo, a palavra. Me respondam aí, antes que a gente siga lá. Bom é um adjetivo, concorda? Qual é o advérbio equivalente da palavra bom? Eu não posso falar assim, ó, o bom menino fez o tema bom. Eu falo, o bom menino fez o tema. Digam todo mundo junto. Bem. O Pablo respondeu. Só o Pablo. O resto tudo dormindo. O bom menino fez o tema bem. Então, vejam que bom, adjetivo, bem, advérbio. E no inglês também é assim. Good, adjetivo, well, advérbio. Né? Tem as suas particularidades. Tranquilo? A Bruna até botou bem ali com vários es. Mas é uma coisa meio missa. Então aqui nós temos algumas palavrinhas, né? Que são advérbios, mas não é com elipse, não tem nada a ver. E aqui vocês vão ver direitinho quando eu falo que um advérbio pode modificar um verbo, mas também pode modificar um adjetivo ou até um outro advérbio. Veja aqui no exemplo vermelho. Aqui, ó. She swims quickly. Ela nada rapidamente. Né? Essa aqui é outra palavra, um outro advérbio para rápido. Né? Ela nada rapidamente. Veja que o rapidamente está modificando o verbo nadar. De boa, vocês estão bem familiarizados. Agora, olha o exemplo em azul. Advérbio modificando adjetivo. She is an extremely good swimmer. Veja aqui, a frase original é She is a good swimmer. Ela é uma nadadora boa. Só que daí nada me impede que eu coloque uma palavra aqui, um advérbio, para qualificar mais ainda isso. She is an extremely good swimmer. Ela é uma nadadora extremamente boa. Aqui nós temos um advérbio modificando, agindo sobre um adjetivo. Nada me impede que eu faça isso. Né? E por fim, nós temos também situações em que um advérbio pode modificar um outro advérbio. Como assim? Olha aqui. She swims remarkably quickly. Ela nada notavelmente rápido. Ela nada incrivelmente rápido. Ela nada extremamente rápido. Veja que o rápido aqui está vinculado ao verbo nadar. Não está vinculado ao substantivo she. Você concorda comigo com isso, né? Tá de boa. É porque não tem aqui um verbo de ligação, não tem um to be aqui para dizer she is quick. Não, não é. Então, ela nada rápido. Ela nada incrivelmente rápido. Esse incrivelmente está vinculado a rápido. E rápido já é um advérbio que está modificando o nadar. No lugar de quickly, eu poderia mudar quick.
Colocar quick? Poderia, poderia. Ou não? E quick não é restrito a adjetivo? É que tá. Poderia ser. Poderia. Mas aí tem que entender que é um advérbio. Bom, e como eu falei, além dele se agregar a vários tipos de palavras, a vários tipos de categorias gramaticais, ele tem vários tipos por si só. Quando um advérbio modifica um verbo, né, que é normalmente a interação padrão que a gente estuda, né, advérbio modificando verbo, é o padrãozão, né? Quando um advérbio modifica um verbo, ele normalmente nos transmite informações. Ele, nos, ele responde a perguntas, né? Ele nos explica como aquele verbo, como aquela ação se desenvolveu. E quais são as perguntas que ele normalmente responde? Ele responde como aquele verbo aconteceu, quando aquele verbo aconteceu, onde aquele verbo aconteceu, com que frequência aquele verbo aconteceu e com que quantidade aquele verbo aconteceu ou aquela ação foi realizada. Digamos que os advérbios estão atrelados aos pronomes interrogativos, às WH questions, aquelas palavrinhas WH que formam perguntas, né? Que são how, when, where, how often e how much. Né? Tá aqui alguns exemplos de advérbios modificando verbos, respondendo a perguntas diferentes. Olha só. He ran quickly. Ele correu rapidamente. Esse advérbio rapidamente responde a que pergunta? Como ele correu? Ele correu rapidamente. He ran yesterday. Essa expressão yesterday, ontem, é um advérbio de tempo, porque responde a qual pergunta? Quando ele correu? Ele correu ontem. Então, vejam, não se apaixonem pela ideia de que os advérbios terminam todos em ele. Tem nada a ver isso aí. Ó, he ran here. Ele correu aqui. Esse advérbio aqui, que é um advérbio de lugar, responde a que pergunta? Onde ele correu? Ele correu aqui. He ran daily. Ele correu diariamente. Essa expressão diariamente é um advérbio de frequência, porque responde à pergunta com que frequência ele correu. How often? E essa última frase aqui, ó. He ran the fastest. Ele correu o mais rápido que pôde, né? The fastest could, alguma coisa assim. Tá? Essa expressão the fastest aqui é um advérbio de intensidade, porque responde à pergunta a que intensidade ele correu. Basicamente é isso. Né? Esse aqui é o formatão clássico dos advérbios de modo que a gente estuda. Deixa eu mostrar aqui. Beleza? Aqui nós temos mais alguns exemplos. Ó. Os advérbios nos explicam como, quando, onde, em que frequência e em que intensidade. Ó, como? Exemplos de advérbios de modo. Silenciosamente, facilmente, cuidadosamente, bem, lentamente, parcamente, ou mal, né? Ó, fale silenciosamente, fale baixinho. Sarah dirigiu lentamente. Ela examinou a caixa cuidadosamente. Todos esses caras aqui são advérbios de modo, porque respondem à pergunta. Como? Como ela examinou a caixa? Como a Sarah dirigiu? Como o fulano falou? Entendeu? Aqui nós temos o when. Ó. When, que é o quando, né? E aqui nós temos algumas expressões que são os advérbios de tempo.
agora, hoje, mais tarde, ontem, amanhã. Todas as expressões respondem à pergunta: quando que algo aconteceu? Olha essas frases. Leave now. Vai embora agora. Post the parcel today. Eu ia falar postar. Mas não posta uma... Em português, postar parece uma coisa de... Parece uma corruptela do inglês, né? Como é que é? Envie. Envie. O correio. Envie o pacote hoje. Tony left yesterday. Tony foi embora ontem. Quando que o Tony foi embora? Ontem. Quando que tu vai postar o... Enviar o pacote? Hoje. Quando que vai embora? Agora. Não é publicar, eu pensei, é que parcel é pacote de correio em inglês. Então tu envia, né? Tu vai na agência de correio e tu envia. É que a gente confunde muito com o lance de fórum, né? De publicação, de redes sociais. Aí nós temos aqui o where. Por quê? Porque aqui nós temos um grupo de advérbios de lugar que explicam onde as coisas acontecem. Como em palavras como here, aqui, there, lá, inside, dentro, nearby, aqui perto, overseas, em outro país, no exterior, né? Bring it here, traga aqui. I used to live there. Eu costumava morar lá. The issues are happening overseas. Os problemas estão acontecendo no exterior, né? Vejam que essas expressões respondem à pergunta onde, né? Onde estão acontecendo os problemas? No exterior. Onde eu costumava morar? Lá. Onde tu vai trazer? Aqui. Depois nós temos how often, né? Que é o com que frequência. E aí, um grupo de expressões que explicam essas frequências de ação. Como, por exemplo, always, que é sempre. Often, muitas vezes, frequentemente. Rarely, raramente, poucas vezes. Sometimes, às vezes. Todas essas expressões aqui respondem à pergunta com que frequência. Como em frases como you always complain. Você reclama sempre, você sempre reclama. Check your work often. Verifique seu trabalho frequentemente. Toby sometimes lies. Ou seja, Toby às vezes mente. Quando que Toby, que frequência que Toby mente? Às vezes. Com que frequência você reclama? Sempre. Né? E por último, nós temos os advérbios de intensidade, que respondem à pergunta how much. Com que intensidade você executou a ação, no caso? E aí nós temos um grupo de palavras, algum grupo de palavras aqui para exemplificar essa situação. Como very, que é muito, talvez a mais famosa de todas, extremely, extremamente, entirely, completamente, to, também, enormously, enormemente, coisas assim, né? Ó, the rip is extremely noticeable. O rasgão está extremamente notável, aparente, aparente, extremamente aparente o rasgão da calça. Don't work too hard. Não trabalhe demais. Esse too, né, de demais, de ruim, né? It is entirely inappropriate. É completamente inapropriado. Vai colocar uma roupa, filha minha, não se deixa assim. Esse papo. Tranquilo, gente? Aqui é um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu vou explicar um por um mais detalhadamente. Ó, adiante. Seguindo. Então, todos os exemplos anteriores, acho que todos, aqui, por exemplo, todos, foram exemplos de advérbios de uma só palavra. Tá? Só que às vezes, gente, a gente tem expressões, grupos de palavras, sintagmas. Lembra de sintagmas? A gente falou de sintagmas. Sintagmas é uma sacolinha de palavras, né? Que significa uma coisa só. Às vezes a gente tem sintagmas adverbiais, né? Também conhecido como adverbial clauses, né? Que fazem às vezes advérbio.
Então, por exemplo, eu leio, sei lá, eu tomo café 3 vezes por dia. 3 vezes por dia é um advérbio inteiro que explica o ato de eu tomar café, né? Então, olha só. Todos os exemplos anteriores foram de advérbio de uma só palavra, mas nada impede que tenhamos estruturas de duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, as famosas adverbial clauses, né? Olha aqui, ó, advérbio de modo. He ran at 10 miles per hour. Ele correu a 10 milhas por hora. Como? A 10 milhas por hora. Quando? He ran when the police arrived. Ele correu quando a polícia chegou. Esse quando a polícia chegou é tipo uma coisa só, é um advérbio de tempo, né? Ó, he ran to the shops. Ele correu para as lojas. Esse to the shops é um advérbio de lugar, né? He ran every day. Ele correu todos os dias. Duas palavras que fazem a função de advérbio de frequência. He ran quicker than me. Ele correu mais rápido do que eu. Esse mais rápido do que eu faz as vezes de intensidade, né? Então, nada impede também que um advérbio seja ilustrado em uma frase com duas ou mais palavras. Sem disso. Tá? E assim, como eu falei, lá no exemplo do vermelho, azul e verde, se a gente analisa a palavra advérbio, a gente olha para a palavra advérbio, a gente acredita, a gente é induzido a pensar de que ela só modifica verbos. Ai, adverbo, deve ser uma coisa assim só com os verbos. Não. Advérbios, eles também podem modificar adjetivos e até mesmo outros advérbios. Ó, aqui vou ter uns exemplos mais complexos de advérbios modificando adjetivos. Então, por exemplo, aqui, ó, a frase The horridly grotesque gargoyle was undamaged by the debris. Como assim? O gárgula, horrivelmente grotesco, não foi danificado pelos destroços, né? Veja que o gárgula, ele é grotesco. A palavra grotesco está qualificando o gárgula. Só que nada impede que eu possa botar algum advérbio aqui para dar um peso ao grotesco. O gárgula horrivelmente grotesco não foi danificado pelos destroços. Você sabe quem é gárgula? Tem gente que não. Você sabe quem é gárgula? Gabriel disse sim, Pablo disse sim. O que é um gárgula? Monumento. Uhum. Estátua. Uhum. Pois então, gárgulas são normalmente uns demônios de pedra feio que as pessoas botavam em prédios antigos, justamente, né, como a Bruna falou, para afastar espíritos maus. Era tipo umas carrancas, era como se fosse um espantalho de fantasmas. E era tipo uns dragãozinhos, assim, eram uns bichos feios. Era basicamente um demônio. As pessoas colocavam estátuas de demônios de pedra em cima dos prédios para afastar demônios, para afastar mal olhado, para afastar coisa ruim. Aquela coisa da pegada de ferradura para baixo, ferradura para cima. O pessoal que é mais supersticioso sabe como é que funciona, né? E, e tem até hoje nos prédios antigos, né? De novo não tem mais gárgula, mas é um charme, assim, para quem gosta de arquitetura e tal. Tem uns que são bem interessantes. Agora tem uns que são tem uns que são mais feinhos. Mas normalmente é uma coisa, né? É bonito, é interessante de se ver. Assim como tem alguns prédios que às vezes tem imagens de deuses do Olimpo, né? Imagens. Normalmente prédios governamentais possuem uma estátua, alguma referência do deus
referente àquela ciência, né? Daí tu tem lá, sei lá, o Tribunal de Justiça, aí tu tem a estátua da deusa da justiça, né? Estátua de Atena, sei lá, tem umas coisas assim, né? Mas, né, isso é uma coisa mais moderna, que na verdade é moderno, né? É uma coisa do grego, é uma arquitetura do grego clássico, né? Do romano também, né? Os romanos usavam isso, mas aí ali entre o século XVIII e XIX era mais normal o pessoal usar os gárgulas em prédios residenciais comerciais. Beleza. Então o gárgula horrivelmente grotesco não foi afetado pelos destroços, né? Ele era mais duro que o prédio. Agora olha o segundo exemplo ali. Ó. She wore a beautifully designed dress. Ela vestiu um vestido lindamente desenhado. Esse design dress está vinculado. Na verdade, muitas vezes, inclusive, a gente vai ter adjetivos que parecem verbos. Né? Normalmente, a gente vai ter verbos no particípio passado ao lado de substantivos, fazendo às vezes adjetivos. Né? Tipo, sei lá, uma bota gasta. O gasto vem do verbo gastar. O gasto é o particípio passado do verbo gastar. Só que uma bota gasta, aí a palavra gasta está fazendo a função de adjetivo da palavra bota, né? Está qualificando a palavra bota. Então, muitas vezes vai acontecer isso. Se tu olhar a palavra superficialmente, verbo, mas não é verbo. Naquele contexto, não. E aí, vocês precisam estarem ligados ao lance de ter o texto de apoio, né? É difícil resolver exercício de adjetivo e advérbio com frases voando. Normalmente a gente vai ter um texto e daquele texto, a palavra tal da linha 12 é aquela palavra, aquilo é um adjetivo ou um advérbio? Ah, isso vocês vão ler com calma e vão dizer, não, aqui é um advérbio. Ah, não, aqui é um adjetivo. Sempre tem que ter um texto de apoio. As coisas não vão ficar voando. Beleza? E aqui a última frase, ó. Badly trained dogs that fail the test will become pets. Cães mal treinados que rodam no exame vão para a adoção. Aqui é outro caso um, de um verbo no particípio passado que faz função de adjetivo. Esse treinado está qualificando a palavra cão. Cão treinado. É a qualidade do cão. Só que aí vem um advérbio no meio. Cão mal treinado. Cães mal treinados que rodam no exame vão para a adoção. Viram pets. É isso, né? Então vejam a versatilidade do advérbio. Pode aparecer de várias maneiras. E em várias posições da frase também. Que a gente vai falar no final da aula. E, né, por último, advérbio modificando outro advérbio. Então, olha aqui, ó. Peter Jackson finished his assignment remarkably quickly. Né? O Peter Jackson terminou sua tarefa notavelmente rápido. Aí esse rápido está vinculado a terminar. O notavelmente está vinculado a rápido. Almost daily, my teacher gives us a quiz. Quase diariamente, meu professor passa um quiz. Meu professor passa uma série de questões. Meu professor passa um quiz. Quando? Diariamente. Mas, né, mas daí tem um outro advérbio do lado modificando diariamente. Quase diariamente. Entenderam? Então aqui é advérbio contra advérbio. Tem dessas. E os advérbios de frequência? Os advérbios de frequência são utilizados quando há necessidade de informar a frequência com que uma ação ocorre. Eles respondem a WH question, how often? Né? Com que frequência? Quantas vezes ele correu? Quantas vezes ele estudou? Quantas vezes ela comeu? Coisa assim, né? E olha só. Aqui nós temos
uma tabelinha com os principais e seus significados, né? Always, sempre. E nós também temos o never, que é o contrário, que é nunca. Olha que essas palavras, todas elas servem para a mesma coisa. Generally, often, frequently, regularly, usually, repeatedly. Frequentemente, normalmente, usualmente, muitas vezes. É para mais aqui, né? Todas essas palavras são advérbios de frequência. Terminam em ely, a grande maioria? Sim, mas não é por isso que são advérbios de modo. Occasionally, ocasionalmente. Sometimes, um clássico advérbio de frequência, às vezes. Once, uma vez. Uma vez por semana, once a week. Uma vez por ano, once a year. Uma vez por mês, once a month. E duas vezes. Aí nós falamos twice, né? Twice a week, twice a day, twice a month, twice a year. Às vezes por ano, às vezes por mês, às vezes por semana, às vezes por dia, o que vocês quiserem. Mas twice, né? Rarely e seldom. Duas palavras sinônimas, tá? As pessoas conhecem rarely como raramente, dá para traduzir na raça aqui, né? Rarely, termina com ali, somente, beleza? Mas a palavra seldom, às vezes as pessoas não conhecem, e é bem comum. Então, seldom é absolutamente igual a rarely, tá, gente? É raramente. I seldom, tá. I seldom use a dry cleaner. Sim, sim, tá certo. Né? Estaria errado se tu mudasse essa posição do seldom. Se tu botasse esse seldom para depois de use, aí ficaria errado. I use seldom, isso é errado. Agora, I seldom use de boa. Tá? O Gabriel perguntou, pode repetir o once? Como assim? Pronúncia? Once? Eu não entendi a pergunta. Desculpa. A explicação que tu deu pra ele. Ali na tabela. Once, uma vez? Uma vez, Ah, tá. significa uma Ah, vez. tá. Sim, sim. Twice, duas vezes. Tá, eu falei que rarely e seldom são sinônimos, né? Caem no pacote do raramente. Nós temos hardly ever, que é quase nunca. E aí depois temos aquelas expressões combinadas, né? Every week ou weekly, toda semana. Every month ou monthly, todo mês. Na verdade, assim, ó, every week é toda semana. Weekly seria semanal, né? Every month, todo mês. Monthly, mensal. Every year, todo ano. Yearly, anual. Every day, todos os dias. Daily, diário. Porque essas palavras aqui, essas da segunda coluna aqui, podem ser usadas como adjetivo. Tipo, planeta diário, né? Nome de jornal. E algumas observações aqui. Né? PS1. Melhor videogame de todos os tempos? Alguns dizem que sim. Alguns dizem que é o Super Nintendo. Eu acho que é o PlayStation 1. Muito bem. PS1. Acima de once e twice, como é que a gente faz? Professor, se você quiser falar 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, acima de once e twice, tu vai falar o número mais a palavra times. Então, tipo, 3 vezes, 3 times. 3 vezes por dia, 3 times a day. 3 vezes por semana, 3 times a week. 3 vezes por mês, 3 times a month. Tá? Mesma coisa, 4 vezes, 5 vezes, 50 vezes, 500 vezes. Né? 10 times a month, 10 vezes por mês. Né? Embora eu não possa me fazer de louco, existe a palavra thrice. Né? Mas é uma palavra antiga, é uma palavra que já caiu em desuso, ninguém fala isso mais. Tá? Thrice para 3 vezes. A gente fala 3 times. Isso é bem mais comum. Tá? Thrice também, talvez tu vai ver em alguns poemas antigos, uma coisa meio shakespeariana, assim, né? Livros do século XIX, mas não existe mais, caiu em desuso, é arcaico. PS2, né?
Existe o advérbio eventually. A gente deve ter visto essa palavra, eventually. Só que a palavra eventually não significa eventualmente. Ele é um falso cognato clássico. Né? Aquelas palavras que tu olha, pensa que é uma coisa, mas é completamente diferente. Tá? A gente traduz essa palavra por finalmente, por fim, uma hora ou outra. Né? Algo que acontece depois de certo tempo, que é esperado. Né? Então, por exemplo, I've had this sweatshirt for almost 10 years, but eventually it became too ugly to wear, even indoors. Todo mundo já teve, né? Um moletom, um blusão, e não queria se desfazer porque era muito confortável. Né? Eu usei esse moletom por quase 10 anos. Até que finalmente, ó, esse finalmente do eventually, né? Finalmente, por fim, uma hora ou outra, ele ficou feio demais para usar mesmo dentro de casa. E vocês sabem que existe o lance da vida útil das roupas. Compra uma roupa para festa, depois que tu usa muito para festa, ela vira uma roupa de ir no super, depois ela vira uma roupa de ir no gringo da esquina, na venda, depois ela vira uma roupa de ficar em casa, e depois ela vira uma roupa para o cachorro dormir em cima. Até que mesmo eu tô consumindo um casaco. Geralmente é isso, né? Eu tinha um blusão, eu tinha um blusão meio. Como é que era a cor? Era uma cor meio bege, assim. Nem a cor do blusão era bonita, mas ele era muito, muito, muito confortável. Mas não era feio. Ele já era meio feio, assim, por natureza. E aí teve uma hora que a minha noiva não aguentou mais e botou para doação. Mas acho que não era nem poder botar para doação, assim, era porque já. Eu usava um blusão que parecia que o cachorro tinha dormido em cima. Assim. Coisa mágica, espetacular. Ah, e tem o pano de chão, mas daí nem todas as roupas viram pano de chão, né? Não pode transformar um moletom em pano de chão, pode transformar em uma camiseta. Né? E a camiseta, e a camiseta, ela ainda tem mais uma fase de vida útil, que é aquela de tu cortar as mangas e transformar em uma regata. Né? Tem dessa também. Meu irmão tinha umas camisetas de banda, né? E o meu irmão mais velho e eu, a gente teve a fase metalerona, né? E aí tu usa camisa preta, camisa preta, camisa preta. Só que antigamente os desodorantes eles eram meio vagabundos e eles sujavam as roupas pretas. Não sei se vocês se lembram. Ficavam umas manchinhas brancas assim debaixo da axila. A parte gore da aula. Né? E aí tem uma hora que tu não sai mais aquela mancha. Fica uma coisa encraquelada. E aí o que tu faz? Mete a tesoura, corta a manga fora. E aí tu tem mais alguns meses de uso da camiseta de banda pouco caro, né? Porque a camiseta de banda original na época sempre foi cara. Né? Que espetáculo. Mas é lamentável. Como o Gabriel falou aqui, né? Porque outro dia tu acorda e vê ela com o pano de chão. É uma coisa meio entristecedora. Mas, acontece. A morte chega para todo mundo. Faz uma regata da camisa e começa a dobrar as pontas. Parece que tá usando ombreira. Sim, tipo os bonequinhos dos super campeões lá, o Yuga, fazia, remangava. Não, vai, dependendo do tecido, tem que fazer. Vamos lá. Eu tô falando isso. Tá, falando aqui dos advérbios de modo, classicão. Né? Advérbios de modo, sua maioria, são formados pelo acréscimo de ly a um adjetivo. Veja que não só advérbios e adjetivos são matérias irmãs, no sentido de que elas se comportam de uma maneira parecida, como também a grande maioria dos advérbios da língua são adjetivos que viraram advérbios. Né? Rápido, rapidamente. Lento, lentamente. É quase sempre isso, né? Tu pega um adjetivo, tu pega uma qualidade e coloca um mente do lado e vira um advérbio. Então tem esse charme, né? Os advérbios de modo. Respondem a WH question how.
De buenas. Olha só. Tabela grande, né? Slow, adjetivo. Vira o advérbio slowly. Significa lentamente. Quick. Vira o advérbio quickly. Que também pode ser traduzido como fast, né? Em inglês, ou rapidly. São sinônimos. Rapidamente. Active, actively, ativamente. Olha só. Good, adjetivo good, vira o advérbio well. Assim como no português nós temos a diferença entre bom e bem, né? Bold. Bold é uma pessoa corajosa, ousada, né? Ousadia, alegria. Aí tu coloca elipse do lado e vira boldly, corajosamente. Bad, ruim. Badly, pessimamente. Calm, calmo, calmly, calmamente. Careful, cuidadoso, carefully, cuidadosamente. Kind, gentil, querido. Kindly, gentilmente. Quiet, quieto, quietly, tranquilamente ou silenciosamente. Soft, macio, suave. Softly, suavemente. Tem aquela música famosa dos anos 80, né? Killing Me Softly. Matando, mas com suavidade. Matando de um jeito gostoso. Né? Polite, educado. Uma pessoa polida. Né? Em português a gente fala uma pessoa polida. Polite. Educado. Politely, educadamente. Comfortable, confortável. Comfortably, confortavelmente. A gente tem aquela música do Pink Floyd, né? Comfortably numb, né? Confortavelmente anestesiado. Sensible, não é sensível, é sensato. Quando chama uma pessoa sensible em inglês, está falando que é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sagaz, é uma pessoa que sabe o que dizer na hora certa. Tá? Não é uma pessoa sensível no sentido de, irritadiça. Não, é uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente. E aí tu fala uma coisa sensata, tu fala uma coisa de forma sensibly, sensatamente. Aí pode perguntar, tá, Flávio, mas então como é que é sensível? Sensitive. Sensitively. Sincere, sincero. Sincerely, sinceramente. Immediate, imediato, instantâneo. Immediately, imediatamente, instantaneamente. Difficult, difícil, difficultly, dificilmente. Easy, fácil, easily, facilmente. Happy, feliz, happily, alegremente. Lucky, sortudo, afortunado. Luckily, felizmente, por sorte. True, verdade, verdadeiro. Truly, verdadeiramente, realmente. Whole, né? O que é whole? Inteiro, completo. Wholly, sem o E, né? Troca por Y, inteiramente, completamente, por completo. Total, total. Totally, totalmente. De boa, né? E aí, né, voltando aqui para o asterisquinho do good e well, well é uma exceção à regra, assim como outros advérbios. Eu vou falar sobre esses irregulares também. E assim, ó, falando de... E eu falei lá no início da aula que uma das coisas que a gente tem que cuidar dos advérbios é a posição dele na frase. O advérbio, ele é um cara com muita mobilidade de frase. Muita mobilidade. Ele pode aparecer no início, ele pode aparecer no meio, ele pode aparecer no final. Só que não é bagunça. Dependendo do tipo de advérbio, ele tende a aparecer em certos lugares. Então, por exemplo, o advérbio de tempo, ele tende a aparecer ou no final de frase, ou no início de frase, com vírgula. Então, tipo, eu viajei ontem. I traveled yesterday. Eu viajei ontem. Está no final da frase. Mas nada impede que eu coloque yesterday, vírgula, I traveled. Assim como em português, ontem, vírgula, eu viajei. O que ficaria estranho? Embora não perdesse significado. Eu, vírgula, ontem, vírgula, viajei. Mas o advérbio de tempo pode isso. Agora, advérbio de modo, advérbio de intensidade, não pode ficar para lá e para cá. Entenderam? Então, assim, os advérbios de modo são utilizados após o objeto. Ou, na falta dele, se tu não tiver um objeto na frase explícito,
depois do verbo. Então, ó, he speaks English. Ele, sujeito, fala, verbo, inglês. Objeto. Tem o objeto aqui escrito. Logo, o advérbio de modo vai vir depois. He speaks English well. Ah, mas professor, eu não poderia falar coisa do tipo he speaks well English? Não, tá errado. Tá errado. Tá? Não dá para inventar moda. Ó, agora olha essa frase. They drive. Eles, sujeito, drive, verbo. Não tem um objeto. Aí tu bota depois do verbo carefully. Eles dirigem com cuidado. Boa. Aqui também, ó. She works. Ela trabalha. O objeto não tem. Aí, como é que ela trabalha? Ela trabalha ativamente. Ela trabalha de uma maneira rápida, né? Ela é ágil. Entenderam? Então, o advérbio de modo tem essa tendência a sempre ser jogado para frente. Botar em outra posição aqui da frase, vai dar catar. Façam isso. Advérbio de intensidade. Os advérbios de intensidade são utilizados para informar a intensidade ou o grau de uma ação, de um adjetivo ou de outro advérbio. Eu não coloquei aqui, mas eles respondem à pergunta how much. Bom, a gente tem, falando de intensidade, alguns graus diferentes de intensidade. A gente tem advérbios que ilustram uma alta intensidade, ou seja, uma ideia positiva, transmite uma ideia positiva, e nós temos advérbios de baixa intensidade, que transmitem uma ideia um pouco mais neutra dessa intensidade, e nós também temos advérbios que transmitem uma conotação negativa. Né? Então vamos ver um por um. Não tem problema. Absolutely significa absolutamente ou totalmente. Completely, completamente. Enough, bastante ou suficiente. Né? To. Esse aqui, o to não é o de concordância, tipo me too, de eu também. Esse to é de tipo too hot, too cold, too big, né? Quente demais, grande demais, frio demais. É o alta intensidade, né? Embora esse to aqui tenha uma conotação negativa, né? Não é o very. O very é simplesmente muito, mas não tem essa ideia de, é demais. O quite. O quite é muito legal. O quite é um bastante. Só que, por que eu não uso very, então? Porque o quite é um nível abaixo de very. Né? Aqui eu botei como completamente ou bastante. Sabe quando tu, sei lá, teu pai ou tua mãe te perguntou, como é que foi o curso? Como é que foi a aula? Foi bem boa. Bem boa. Não foi muito boa. Não foi, mais tri. Foi bem boa. Né? Digamos que é um 65% boa. Entende? Não, é antes de muito, mas acima de ruim. Né? O quite serve para isso. Assim como o rather. O rather tem essa mesma pegada, assim, bem legal, bem interessante, bem quente. Né? Um tanto quanto. Extremely, extremamente. Really, realmente. E so, que é o tão, né? So hot, so cold, so small. E aí nós depois temos o de baixa intensidade. Daí é um sentido que não é muito, é mais completo, né? Tipo, almost, quase. Quase bom, quase quente. Né? Maybe, perhaps, talvez. Probably ou possibly, possivelmente. E aí, uns com conotação negativa, né? O nearly, o aproximadamente, não chega totalmente, né? Doubtlessly, sem dúvida, indubitavelmente. Only, somente. Scarcely, apenas, ou mal, né? No sentido de mal dá para pagar, mal dá para comprar, assim como hardly e barely, né? Por exemplo, he barely made it to the end of the month. Ele mal conseguiu chegar ao final do mês com o dinheiro que tinha. Né? Chegou aos trancos e barrancos.
Aliás, a expressão aos trancos e barrancos é um advérbio de simplicidade. E em relação à posição, são usados... Professor, qual é a diferença do only pro barely? Não sei como que se fala. Assim, não, tá certo. É que assim, ó, o only é somente, restringindo, tá? Somente você, somente o que deu para pegar, somente o que deu para comprar. Talvez seria interessante pagar isso somente, porque os exemplos em barely de somente são muito restritos. Deixa eu estar pensando assim, em barely... eu poderia falar algo assim, tipo... Se eu falo I only speak English, eu posso falar I barely speak English? Daí é diferente. Por isso que eu estou procurando um outro exemplo. I only speak English, eu só falo inglês. Eu sou um monolíngua. Né, não sou bilíngue, eu sou monolíngua. Eu só falo inglês. Agora, se eu falo I barely speak English, eu mal falo inglês. Eu quase não falo inglês. Entendi. Barely vem da palavra bare, que é pouco, parco, pobre. Né? Só que assim, em situações do tipo... with 50 reais, you barely buy enough to have lunch. Com 50 reais, você somente, mal e mal, no sentido de mal e mal, compra coisas para o almoço. Mas acho que eu vou apagar esse somente, pode estar confundindo. Tá? Em relação à posição na frase, esses advérbios de intensidade são utilizados antes do adjetivo, ou do verbo, ou do advérbio ao qual ele vai modificar. Então, por exemplo, you are right. Você está certo. Isso é um adjetivo, né? Está qualificando o you. Você está certo. Mas, se eu for falar, você está absolutamente certo, esse absolutamente tem que ficar antes do certo. Se botar depois, fica errado. Mesma coisa aqui, ó. He lost his wallet. Ele perdeu sua carteira. Perdeu a carteira dele. Aqui nós temos um verbo. Então, quer dizer, ele quase perdeu a carteira dele, o quase tem que vir antes do verbo perder. Se eu botar depois, fica errado. They played soccer very well. Eles jogaram... Aqui é played, com B. Ficou errado. They played soccer very well. Eles jogaram futebol muito bem. Esse bem é um advérbio, né, que qualifica a ideia de jogar futebol. Só que o muito intensifica o próprio advérbio bem, que tem que vir antes. Se eu botasse depois, ia dar cacá. Então, intensidade sempre antes da palavra qualificada. E os advérbios de tempo são mais fáceis, né? Aliás, a explicação está certa, tá? Só que isso aqui tem que trocar por tempo. Os advérbios de tempo são utilizados para localizar temporalmente uma ação, informando quando ela ocorreu. Respondem a WH question when. Respondem a pergunta quando. Né? E quais são esses caras? Temos aqui alguns. Early ou soon. Os dois são bem parecidos, né? Early a gente pode traduzir como cedo, né? Ou já já. E soon como em logo, em breve. Já o late é o contrário. Tarde ou atrasado. Depende, né? Chegar tarde, estar atrasado. Se for adjetivo, normalmente a gente vai traduzir como atrasado. Se for advérbio, a gente vai traduzir como tarde. Tem essa diferença. Now, agora. Today, hoje. Before, antes. Just, agora mesmo. No exato momento. Immediately, imediatamente. The day before yesterday. Famoso anteontem. Né? É muito mais famoso em português, anteontem. The day before yesterday. É uma coisa meio australopiteca, né? O dia antes de ontem. Embora algumas pessoas falem, né? Antes de ontem. Os mais antigos, o pessoal mais antigo fala, antes de ontem eu fiz alguma coisa. E tem três ontões. Vamos entrar no mérito. Temos o after e o afterwards. Os dois significam depois, né?
mas o afterwards dá uma ideia de logo em seguida. Then, então, naquele momento. Still, ainda. Tomorrow, amanhã. Tonight, hoje à noite. Yesterday, ontem. Ago, atrás. E é que isso aqui não é uma preposição, tá? Isso aqui é um advérbio de tempo. Tá, é atrás, behind. Não, confundam as coisas. Imagina que vocês não iriam confundir. Estou dando um exemplo idiota aqui. Né? O ago é aquela expressão que a gente combina com uma quantidade de tempo para dizer que foi aquela quantidade de tempo atrás que aconteceu. Tipo, 3 days ago, 3 dias atrás. 1 year ago, 1 ano atrás. Né? A gente pode combinar com qualquer coisa que quiserem. E nós temos as partes do dia, né? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Todas essas partes do dia podem ser advérbios de tempo. Né? E aí nós temos os advérbios de tempo específicos de passado, presente e futuro, que a gente pode fazer combinações. O de passado é o last, né? Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. O presente, every year, todo ano. Every month, todo mês. Every week, toda semana. Futuro, o next. Né? Next year, ano que vem. Next month, mês que vem. Next week, semana que vem. Em relação à posição na frase, esses caras são usados depois do objeto, ou seja, bem no final da frase, ou no início da oração, bem no início da frase. Eu tinha explicado para vocês agora há pouco, né? Acompanhado de vírgula se estiver em início de frase. Né? Ó, yesterday, vírgula, he worked at his office. Ontem, vírgula, ele trabalhou no escritório dele. Tipo, agora eu poderia falar a mesma frase jogando yesterday pro final. He worked at his office yesterday. Ele trabalhou no escritório dele ontem. Tranquilo. Tá? E como eu falei para vocês, se botasse no meio ali com vírgulas também não perderia significado, mas é muito estranho. Ninguém fala assim. Advérbio de lugar. Bem fácil, né? Os advérbios de lugar determinam para onde ou aonde dada ação ocorreu e são utilizados para responder a WH question where. Temos vários aqui, né? Inclusive, alguns se confundem com preposições. Beside, ao lado, here, aqui, there, lá. Indoors, dentro. Outdoors, fora. Around, ao redor. Everywhere, em todo lugar. Somewhere, em algum lugar. Anywhere, em qualquer lugar. Né? Aqui nós temos os quantitativos, né? Some, any, no. Far away, ou distant. Né? Longe, bem distante. Close, next, ou nearly. Perto ou próximo, né? Ao contrário. Upstairs, no andar de cima. Downstairs, no andar de baixo. Halfway, na metade do caminho. Nowhere, lugar nenhum. Abroad, no exterior. Né? A gente também tem aqui overseas, que eu tinha falado lá nos primeiros slides, tem a palavra overseas. Seria a mesma coisa que abroad, né? No exterior. Embora, né? Viver na Argentina é viver abroad, mas não é viver overseas. Você sabe a diferença de abroad e overseas, né? Está na palavra a diferença. O que é overseas? É no exterior, só que tem uma diferença. Você sabe? Não sabe? Vou explicar. Overseas é em outro continente, gente. Porque overseas, a palavra overseas, a gente traduz como no exterior, mas literalmente é além mar. Né? É em outro mar, é depois do mar. Então, viver na Europa é viver overseas. E viver abroad. Viver na Argentina, por exemplo, não. É quase over the sea. Né? É overseas. É tudo junto. Mas a ideia vem daí. Depois do mar, né? Atravessando o mar. E a reta adiante. E em relação à posição, normalmente vai no final, né? Ao final, depois do verbo, ou depois
É depois do verbo, né? Por exemplo, he is working upstairs. Ele está trabalhando no andar de cima. The dog spilled water everywhere. O cachorro derramou água por toda parte, por todo lugar. Ou all over the place, um sinônimo, né? Uma expressão adverbial, sintagma adverbial. E aí chegamos na parte mais chatinha, né? Que são esses advérbios que possuem a mesma forma do adjetivo. Muitos advérbios não terminam com ly e permanecem igual ao adjetivo de origem. Tá? O exemplo mais clássico de todos, a gente tem dois exemplos. O exemplo do hard e o exemplo do fast. Vou abrir aqui parar o compartilhamento, vou abrir aqui um quadrinho. Estão vendo o quadrinho? Não. Veja, no caso da palavra fast, eu tenho a mesma palavra que vai designar tanto adjetivos quanto advérbios. Não vou mudar nada entre essas duas palavras. E se eu colocar fastly para dizer que é advérbio, está errado. Então, a gente tem casos assim, de uma palavra que serve para as duas coisas, e aí vocês têm que ter um jogo de cintura, gente. Vocês têm que olhar a frase, ler a frase com calma e dizer, não, isso aqui é um advérbio. Porque a palavra festa aqui está vinculada ao verbo. Não está vinculada ao fulano ou ao ciclano. Isso você tem que saber. Tá? E nós também temos aí o caso mais xarope, que é o caso que aceita as duas formas, sem ly e com ly, e ganha um terceiro significado. Que é, por exemplo, o hard, a palavra hard. Nós temos a palavra hard como adjetivo, né? Como, por exemplo, sei lá, this game is hard. This game is hard. Esse jogo é difícil. Jogo difícil, qualificando substantivo jogo, logo um adjetivo, de boa. Mas olha só aqui. Hard tem duas possibilidades. Nós temos hard como advérbio, como, por exemplo, she studies hard for the exam. Aqui nós temos ela estuda bastante para a prova. É um advérbio? É, mas ele tem um significado. Ela estuda bastante para a prova. E nós temos também a palavra hardly, que pode ser usada como advérbio, que significa outra coisa. She hardly studies for the exam. O que significa isso aqui? Enquanto que she studies hard significa ela estuda bastante, ela se empenha, a palavra hardly é quase que o contrário. Ela dificilmente estuda, ela quase nunca estuda para a prova. Então, basicamente, nesse ramo, nessa área dos advérbios irregulares, nós temos, normalmente, isso aqui, ó, uma palavra que faz as duas funções. Mas a gente também tem essas aqui, ó, como hard. Se tu colocar hardly, vira uma coisa. Mas se tu deixar sem ly, vira outra. Na questão de advérbio. Tá? Entenderam? Estou lendo aqui no chat. Rock in a hard place. Expressão rock in a hard place. Né? Um provérbio, no caso.
que é, sabe, é um provérbio que é equivalente assim, o cara pulou do fogo para a frigideira. Hardly, tá, primeiro, vamos continuar daqui. Hardly significa dificilmente, quase nunca. E hard, como advérbio, é muito, bastante. Tem essa diferença. No caso do provérbio, a rock and a hard place, que significa mais ou menos o equivalente a lá, o cara pulou, o cara ficou entre o fogo e a frigideira, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, algumas coisas assim. Hard place o hard é o adjetivo, né? Tá qualificando a substantivo place. Tranquilo? Seguimos aqui. Vou deixar aqui o... Tá, então, ó. Last. A palavra last significa último, se for um adjetivo, mas pode ser por último, né? Eu posso falar assim, ó, last place, último lugar, numa corrida, né? Ou she finished last. Ela terminou em último. Entendeu? Por último. Ela chegou em último. Aí o em último está vinculado à ideia do verbo chegar. Straight. Straight a gente tem várias traduções. Né? Straight como substantivo. Algo reto ou heterossexual. Né? Uma pessoa straight é uma pessoa heterossexual. Mas também temos o adjetivo, né? Straight, como reto, correto. Vem dessa ideia. Como se homossexualidade fosse algo incorreto, necessariamente. Mas a ideia de straight, como hétero, vem dessa ideia meio antiquada, assim, de, é o que deve ser. Mas eu posso vincular isso aqui a verbos, né? Vira diretamente. Né? Near pode ser próximo, mas eu posso agregar ly. Near, eu posso usar. Eu botei esse exemplo aqui. Aqui não é um. Acho que deve existir situações onde o near como advérbio, mas deve ser bem raro. Normalmente é near mesmo. Ó, a palavra much também, que pode ser muito. Early. Essa palavra aqui, apesar de ela terminar com ly, ela não obedece ao regra. Esse ly aqui não é de mente, né? O ly é dele mesmo. E, aliás, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. A segunda aula também vai ser de advérbio, mas a gente vai ter que parar por aqui. Mas antes da gente parar, eu falei que nem todos os advérbios, nem todas as palavras que terminam com ly são advérbios. Eu não provei para vocês isso, né? Então, olha só. Vou mostrar algumas palavras que terminam em ly e não tem nada a ver com advérbio, tá? A palavra lovely. O que é lovely? Lovely é uma pessoa querida, uma pessoa amável. Não tem nada a ver com o advérbio. A palavra lively é uma pessoa vivaz, uma pessoa animada, e não tem nada a ver com o advérbio. A palavra lonely é uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, não tem nada a ver com advérbio. Então, é óbvio que nem todas as palavras que terminam com ly são advérbios. A grande maioria, sim. Mas não se apaixonem por essa ideia. Nem todo advérbio termina com ly e nem toda palavra que termina com ly é advérbio. Tranquilo, gente? Ficamos por aqui por hoje. Próxima aula. Seguimos com esses slides para terminá-los e ainda vai vir a parte 2 dos advérbios. Tá? E durante a semana eu vou tentar mandar um simulado de advérbios para vocês e adjetivos, já que vocês estão com a cabecinha fresca. Acho que eu tenho um de adjetivo, inclusive, pronto. Posso mandar ainda hoje. Tá? Foi um prazer ter estado com vocês. E acompanhem lá as dicas na RDC TV. Semana que vem tem mais. Feito, gurizada? Até. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.